Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos na segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020, é o último dia desse mês e obrigado por estar assistindo a cada lição. O tema de hoje é a beleza da santidade e eu vou iniciar com uma oração. Santo Deus e amado Pai, obrigado por todas as coisas, obrigado também porque estamos com a lição aberta, que ela irradie luz e paz para todos nós, é o que eu te peço por Jesus, amém. O tema de hoje fala sobre adorar a Deus na beleza da sua santidade. Fala também que a beleza, como alguns dizem, está nos olhos de quem vê. E existe, professor Juscelino, uma certa relatividade em relação a essa frase, que a lição de hoje nos traz em relação a essa noção do belo, do santo, do que é certo e do que é errado. Então, em nossos dias nós temos percebido uma completa relativização do tema da estética, Quanta gente não fala, isso daqui depende de quem vê, cada um tem sua opinião, gosto não se discute, como se o tema da estética não fosse um tema que ele emergisse das escrituras, Quando a gente olha os principais capítulos sobre quem Deus é, que estão lá em Gênesis capítulo 1 e 2, uma das coisas que mais se repete na prosa hebraica é a expressão, e viu Deus que tudo era muito bom, E ele acabando cada dia reafirmando isso. E também lá em Gênesis 3, capítulo 6, nós vemos também uma declaração mosaica de que a mulher também foi capaz de perceber beleza naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso nos faz pensar que, de fato, a beleza é uma coisa que nós devemos nos preocupar, porque a Bíblia ensina que existe um belo e o que é o belo. O belo é o que, de fato, agrada a Deus, é o que Ele diz. Os olhos, quem nos deu foi Deus, Deus deu a capacidade de perceber isso. Mas, infelizmente, nós estamos na condição de queda, em que essa faculdade ela está sendo perdida, Os homens hoje em dia têm se deleitado, pastor, com coisas horríveis. E quando a gente chega e diz isso é feio, sempre vai relegar. Não, é subjetivo, é uma questão de opinião. Qual é a única maneira segura de voltar a falar sobre a estética e o belo, sem cometer esse erro de impor a nossa visão construída sobre os outros? É recorrer à Escritura. Então, o que a Escritura considera belo, nós devemos considerar belo. Outra coisa também muito interessante, pastor, que um professor de História da Arte chamado Huckmark ele propôs, é que nós voltemos aos padrões da criação. A beleza para os cristãos, ela deve... nós consideramos as coisas belas porque elas se parecem com o que Deus criou. Tem até alguns artistas que têm, por exemplo, estudado os contrastes que são encontrados nas plantas. Os contrastes que são encontrados nas árvores, na natureza. Eles pegam esse jogo de cores que já existe na natureza e tentam projetar isso num quadro, Ou seja, eles pegam padrões já existentes e tentam replicar isso na arte deles. Eu acho essa maneira de ver a beleza também muito interessante. E a lição de hoje já traz para mim vários aspectos. Aqui eu quero destacar dois. Primeiro é que antes do pecado, o belo e na natureza ele revelava o próprio Deus. Então as pessoas, ao verem a beleza, percebiam que aquilo tinha sido uma obra do Criador e remetiam-se automaticamente a Ele. Contudo, com o transcorrer do tempo e a entrada do pecado, até o próprio belo se deturpou. O que era bonito tomou alguns viés que levaram ao pecado, Talvez quando Eva olhou para aquela imagem, diz que o fruto era desejável, e bonito, e ela sentiu-se atraída. Não havia maldade nisso. Ela podia ser atraída por aquilo, mas aquilo ali depois deturpou-se, tornando-se um pecado naquele momento. E o pecado não era se aquilo era belo ou se aquilo era feio. O pecado foi a desobediência. Então, beleza não está ligada, a lição diz, com moralidade, Juscelino? A beleza não tem essa ligação, nem é moral, nem é imoral, e nem amoral. Talvez seja até amoral, que o belo ele é classificado por aquilo que ele vai se desdobrar, no que vai ocorrer, no que ele vai trazer, as nossas escolhas. E isso é um ponto-chave, pastor, do nosso tempo, a gente acaba definindo as coisas com base na percepção que a gente tem daquilo, assim, no sentido do que eu sinto. Se aquilo me tenta, aquilo é feio. Se aquilo não me atrai os olhos, aquilo é errado de se fazer, Então, quase todas as coisas que se fala sobre o que é certo e errado hoje têm associação com a maneira como a gente percebe visualmente as coisas.
né? E isso nunca esteve tão longe, né, da maneira como Deus deseja que seus filhos olhem as coisas. Deus deseja que nós esqueçamos a maneira que a gente enxerga e passe a se preocupar muito mais com como Ele enxerga as pessoas. Aquela pessoa é bonita por quê? Porque ela tem virtudes que a palavra de Deus diz. Se aquela pessoa tem as coisas belas que a Bíblia diz que são belas, nós devemos considerá-las. E aí a gente chega no Novo Testamento, Paulo e Pedro falando sobre beleza, estética, né? Você tem homens que começaram a ver estética até mesmo nas questões mais profundas do ser humano. Eles dizem: busque a beleza de vocês na simplicidade, na humildade, no serviço. Busquem na santidade, em coisas morais, pastor. Então, são temas que se cruzam, né? De certo modo, há uma beleza na santidade de Deus. Mas nós não podemos esquecer que nem tudo que é belo é moral. E muitas vezes, apreciar coisas bonitas no nosso contexto pode nos levar a tropeços, né, pastor? É uma porta para a tentação. Então, nós não podemos ser conduzidos somente pelos olhos. A beleza, ela será padrão a partir do momento que a beleza da santidade do próprio Deus, ela se torna-se ao nosso ponto de referência. Se a beleza de Deus, a sua santidade é o nosso ponto de referência, aí sim estamos bem, estamos guiados por Ele. Obrigado por participar hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo podcast.